Se você já se sentiu afundando em silêncio, esse vídeo é para você. Eu vou te contar sobre o meu processo de depressão e como a escrita foi o fio que me puxou de volta. Foi entre palavras e lágrimas que eu comecei aos poucos a me reencontrar. Então talvez o que eu vivi te ajude melhor a entender o que você sente, ou talvez te inspire a pegar caderno e papel e começar também a se ouvir. Fica comigo até o final, eu prometo ser sincera, honesta e sensível. E quem sabe ajude a acender uma luzinha aí dentro. Vem? Em alguns vídeos aqui no canal, eu leio uma crônica, uma poesia ou um texto que eu escrevi, comento sobre ele. Eu sei que esse formato, quando eu leio no computador, não é o ideal aqui no YouTube, porque eu perco esse contato visual com você. Mas é o formato que eu consigo fazer, lendo o que eu escrevi e depois comentando. Eu espero que você não se importe de eu perder essa conexão com você um pouquinho, mas é só no olhar, porque estamos aqui, tá bom? E esse texto chama Depressão em 5 Atos. Eu escrevi depois que eu já tinha elaborado bem o que era a minha depressão. Então, primeiro eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar esse meu processo, tá bom? Primeiro ato. Me sinto fraca. Não somente as energias no corpo me faltam palavras, me faltam cores, me faltam sabores. Meu corpo não quer acordar, não quer levantar, não quer viver. Me vejo como a raiz de uma árvore seca, com galhos secos, com folhas secas. Tenho dúvidas sobre o sentido da vida, inquietações sobre o propósito de viver, incerteza se existe destino. Sinto um gosto amargo na boca, vejo o céu nublado e fechado, experimento a solidão, me empurro para trabalhar, recuso convites para sair e meu maior prazer é dormir com o quarto escuro. Segundo ato. Me sinto fraca porque acreditei que a depressão é só uma falta de ânimo. Julguei que quem tem saúde, trabalho e família não tem motivo para ficar deprimido. Considerei que dar risada com amigos era incompatível com desânimo e deduzi que não me amariam se eu tivesse problemas. Percebi que considerava estar viva motivo suficiente para ser feliz, que acreditei que se me passasse por alguém sem dores seria mais divertida, que vivi mais da metade da minha vida fugindo de quem sou. Acreditava estar bem quando estava somente sendo funcional. Terceiro ato. Nunca quis ser fraca, me sentia fraca. Acreditei por anos que minha força estava em não falar, em não assumir, em não reclamar. Pensei que era a única a passar por isso e me escondi. Me escondi tão bem que me esqueci. Me esqueci lá onde é tão escuro que não me enxergo, onde é tão doloroso que me amorteço, onde é tão profundo que me afogo, onde é tão apertado que não me movimento. Quarto ato. Vivi me achando fraca. Suportei o sentimento calada. Experimentei a dor e quis tirá-la. Na verdade, eu queria matá-la. Sofri toda vez que ri com vontade de chorar, ou fui com vontade de ficar. Já disse sim, almejando dizer não, e já vivi em negação. Sofri fazendo ou me culpei por não fazer. Precisei de descanso e me castiguei por parar. Desejei e recriminei minhas vontades. Me rejeitei e me senti rejeitada. Quinto ato. Hoje vejo que nunca foi fraqueza, que minha força está em aceitar e pedir ajuda, que a fraqueza foi plantada na minha cabeça e que a força não está em não ter a doença, mas me aceitar como sou e na condição que estou. É pesado. Eu escrevi esse texto em 20 de junho de 2023, onde ali eu acreditava estar
100% bem com a depressão. A minha história foi a seguinte: eu tinha 15 anos, isso era 1999. Contextualizar o tempo é importante porque ainda não se falava em saúde mental, não se falava em depressão, não se falava em tomar remédio, não se naturalizava nada nas questões da saúde mental. A internet estava começando, então não tinha essas discussões ainda. Eu passei por duas perdas. No caso, meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. E por mais que eu quisesse até que eles se separassem, eu senti muito quando o meu pai foi morar em outro lugar e eu não o via mais. E aí, com 14 anos, a minha avó ficou doente. E a minha avó era como se fosse a minha mãe. Eu morava mais com ela do que com os meus pais. Eu tinha nela um amor assim imenso, como 2 vezes mãe, na verdade. Quando eu completei 15 anos, a minha avó faleceu. E nesse momento eu perdi muito do amor que eu tinha, né? Então eu já estava ali um pouco frágil por meus pais terem se separado e eu já não ter mais aquele amor de pai presente, e depois aquele amor de avó se foi. Hoje, depois de muita terapia, eu sei que ali foi a minha primeira crise depressiva. O que aconteceu? Eu chorava muito, eu não queria ir para a escola, eu estudava de manhã, então eu acordava, eu não queria ir para a escola, eu voltava a dormir e eu queria ficar no quarto escuro. Minha mãe percebeu que algo estava errado, me levou num psiquiatra e pela primeira vez eu escutei que eu ia ter que tomar remédio, mas nem o psiquiatra, nem minha mãe, nem ninguém conversou comigo sobre aquilo. Então, tudo parecia que era errado, que era estranho, que era escondido. Então, eu não podia falar para ninguém que eu estava tomando remédio. Era uma coisa bem macabra, no fundo, pensando hoje, né? Então, não tinha como eu não colocar na minha cabeça que aquilo era ruim. Não foi naturalizado. Eu tomei remédio e aquela crise em si, em algum momento, parou e segui a vida. Lembro depois de eu me formar na faculdade, eu tive uma outra crise. Eu passei por um relacionamento muito abusivo, muito tóxico, e quando eu consegui me libertar daquilo, eu estava um caos. Estava muito deprimida, mas eu também não sabia que era depressão. Aliás, para eu nomear que aquilo foi um relacionamento abusivo, foram anos depois e só na terapia. Então, ali estava tudo muito confuso, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha libido de vida, não tinha vontade de viver. Trabalhava porque tinha que trabalhar, fazia os meus compromissos que eu tinha que fazer, mas nada além disso. Nesse momento, eu não me recordo, na verdade, se eu tomei alguma medicação ou se aquilo foi passando. É um período um pouco nebuloso na minha mente e eu sei que se passou. Depois disso, eu tive mais um momento e aí sim já comecei a entender que aquilo era depressão. Eu também estava passando por uma fase difícil na minha vida, então os gatilhos, olhando para trás, são momentos difíceis de perdas e de sofrimento mesmo. Aí já se falava em saúde mental, já era 2000, os anos 2010 já tinha passado um bom tempo, já se falava em saúde mental, já se sabia mais sobre os transtornos mentais, já era mais falado isso. E outro contexto, eu morava no interior, então no interior também é mais restrito as coisas que chegam, que a gente conversa, que a gente fala, né? Não é como em São Paulo, numa cidade grande que eu moro hoje, que as coisas são faladas mais abertamente. No interior é um pouquinho mais silenciado, digamos assim. Mas mesmo assim já falava e eu já tinha o entendimento que aquilo, eu estava deprimida naquele momento. Porém, não achava que eu tinha depressão.
achava que naquele momento eu estava deprimida e passando aquilo eu iria melhorar. Naquele momento eu lembro de ter tomado novamente a medicação, foram alguns meses, eu fui melhorando, a situação da minha vida foi se resolvendo e eu parei de tomar a medicação, estava bem vivendo minha vida. Essas foram as 3 crises assim que eu me recordo que olhando para trás eu posso dizer era a minha depressão. Depois eu já morava em São Paulo, eu comecei a me sentir muito mal, muito triste e dessa vez não tinha nada, não estava acontecendo nada na minha vida. Aliás, estava tudo indo muito bem, coisas que eu não vivia, eu estava vivendo coisas que eu gostava, fazia coisas que eu gostava, estava vivendo muito bem. E eu comecei a ficar deprimida. Eu falei, não tá certo isso. E eu pedi ajuda. Nesse momento, eu virei para a pessoa que é mais próxima a mim e pedi ajuda. Eu falei, eu preciso e eu quero me entender e eu preciso de ajuda. E foi então que ela me deu o telefone de uma psiquiatra de confiança dela e eu fui. Antes disso, eu já tinha ido em psiquiatras outras vezes para eles me indicarem a medicação, né? Porém, as consultas eram assim, 10 minutos no máximo. O que você está sentindo, você vai tomar isso e acabou. Muito vago, muito rápido. O retorno eu escutei de um psiquiatra assim, você quer continuar tomando a medicação? Estou te fazendo a receita agora. Eu assim, como assim eu quero? Será que eu preciso? Ou é só querer? Enfim, eu tive diversas experiências negativas com psiquiatras. Aí eu encontrei essa psiquiatra que eu fui indicada. Não fui com muita expectativa, porque o que eu conhecia era outra coisa. E na primeira consulta, eu fiquei dentro da sala dela 1h30. Ela me fez perguntas e aquilo era muito novo para mim. Ela me fez perguntas que eu nem lembrava da minha vida, que eu tive que forçar minha memória para entender. Perguntas de infância, perguntas de adolescência, perguntas da vida adulta, como eu era, o que eu gostava, como eu tinha me sentido em tal momento. Até então, nunca ninguém tinha me perguntado como você se sentiu. Era uma coisa estranha para mim, alguém estar me perguntando como eu me sentia, porque ninguém dava valor a como eu me sentia até então. Ela me explicou que eu tinha uma depressão, isso não na primeira consulta, depois no retorno, eu fui retornando com ela algumas vezes, ela foi ajustando a medicação e eu fui melhorando. Mas a minha pergunta para ela sempre era, mas por que eu tô assim agora, se a minha vida tá boa? Porque na minha cabeça eu poderia estar assim se eu estivesse passando por uma coisa ruim. Mas naquele momento eu não estava passando por nada ruim. E aí ela me explicou, olha, o tanto que eu já te conheço, que a medicação está fazendo efeito assim ou assado, você tem uma depressão endógena. E aí a psiquiatra vai saber explicar muito melhor do que eu o que ela falou para mim naquele momento, mas resumidamente, você já tem uma predisposição orgânica a ter a depressão. Então, qualquer influência externa que você tiver vai desencadear uma crise maior do que seria numa outra pessoa que não tem essa predisposição orgânica. Porém, você não precisa só ter um evento externo muito grande fora para você entrar nessa crise depressiva, porque você já tem essa predisposição orgânica e pode ser algo interno que também desencadeou essa crise e tal. Mas ela falou, você tem o tipo de depressão que a gente vai ter que tratar sempre. Não é que você vai tomar um remédio agora e vai melhorar. Você vai tomar um remédio agora e sair da crise, como eu já tinha saído quando a gente teve essa conversa, porém você vai ter que tomar um remédio de manutenção, porque você tem essa condição. E aí, nesse momento, me caiu o mundo. Eu já fazia terapia, então eu fui conversar com a minha terapeuta e a gente entendeu que era aquilo que eu estava conversando em terapia, era o assunto que a gente estava tratando em terapia,
que foi esse gatilho para naquele momento, crise, né? E eu já estava saindo, tanto por causa da medicação e por causa das conversas na terapia que a gente foi elaborando. Eu fui conseguindo, né, lidar com aquilo que veio para mim naquele momento na terapia e eu estava conseguindo superar e elaborar. Mas o fato de eu ter que tomar remédio para sempre ou por um tempo muito grande ainda era muito pesado para mim. E aquilo era como se eu tivesse fracassado, entendeu? Já era como se eu tivesse fracassado por ter depressão. Assim como eu falo no texto, eu sempre me senti fraca por ter depressão. Eu sempre escondi de qualquer pessoa. E eu sempre fui, no convívio social, uma pessoa muito risonha, muito comunicativa, gosto das amizades, gosto de sair com os amigos. Então, esse meu lado não se via no social, mas lá, quando eu estava em casa, ele aparecia para mim ou para as pessoas que realmente moravam comigo, conviviam comigo. Então, essas pessoas mais próximas sabiam, me ajudavam quando eu não queria sair ou faziam uma comida quando eu não queria comer. Eu tive muita ajuda das pessoas próximas para eu passar por essas crises que eu tive esporádicas. Mas aceitar que eu tinha uma condição de transtorno mental chamada depressão era muito pesado para mim. E numa das consultas a psiquiatra falou: se você tivesse diabetes, você ia se recusar a tomar o remédio? Eu falei: claro que não, é uma coisa do meu organismo, eu preciso sobreviver. E ela falou: então por que você está pensando nisso da depressão, se também é uma coisa do seu organismo? Aquilo foi um baque. Foi aí que eu comecei a aceitar. Mas o processo de aceitação, quem já passou por um processo de aceitação, independente qual for, sabe como que é. Sabe que é aos poucos. Você primeiro vai aceitando para você, depois você vai aceitando mostrar isso para o mundo e, enfim, você aceita e elabora aquilo. Aos poucos eu fui aceitando, elaborando, conversando sempre com a minha psicóloga e com a minha psiquiatra e, enfim, eu entendi que não era culpa minha, eu não era fraca por isso. Eu só estava tendo uma condição que me traria algumas coisas na vida, mas assim como uma pressão alta que a pessoa não pode comer muito sal, porque senão sobe a pressão e ela tem vários sintomas e se ela continuar fazendo, ela pode ter um efeito cardíaco fatal. Então, a minha condição era psicológica e o incrível é que as condições psicológicas não são vistas, né? Uma pressão alta você pode ser medido e você vê que é pressão alta. A diabetes pode fazer um exame ali na pontinha do dedo rapidinho e você vê que a glicose, a glicemia ali está alta. O transtorno mental não, e isso é muito difícil de encarar quando você expõe isso ao mundo, porque as pessoas falam: mas você não tem cara de quem tem depressão. Oi, a depressão tem cara? Então, é muito complexo e a gente pode conversar sobre isso em outros momentos, falar de outros transtornos, mas hoje aqui eu vou focar na minha experiência. Então, eu sempre escondi muito isso das pessoas, primeiro porque eu achava uma fraqueza, achava ruim, e depois que eu aceitei, conforme eu ia falando para algumas pessoas em certos momentos, as pessoas invalidavam. Imagina, você não tem depressão. Imagina, você é super feliz, você super se comunica. Como se eu não pudesse me comunicar mesmo com depressão. Então, o estigma dos transtornos mentais são muito fortes. Sim, nos momentos de crise eu não queria sair do quarto, eu não queria abrir a janela, eu não queria comer. Mas eu não vivo em crise depressiva. Então, eu sou uma pessoa feliz, tenho meus momentos felizes. Mas era difícil, porque as pessoas não validavam aquilo que eu sentia. Se eu estava um pouco triste naquele momento, era totalmente invalidado. Porém, os anos foram se passando, as coisas foram melhorando, eu fui me entendendo e eu vi que não tem problema não estar bem, né? É tão clichê falar isso,
Mas não tem problema não estar bem. Isso é uma condição. Se é uma condição, eu iria lidar com ela. Foi então que eu resolvi fazer a minha transição de carreira para a psicologia, porque foi a psicologia que me salvou nesse momento de crise mesmo. Foi a psicologia e a psiquiatria que me fizeram entender a minha condição, me ajudaram a conviver com ela e me ajudaram a aceitar. Aonde a escrita entra nisso? Nesse processo todo, desde os 15 anos, onde eu comecei a contar para vocês, até essa última crise que eu tive bem entre aspas, sem motivo aparente, sem ter tido uma perda muito grande, em todas as vezes eu escrevi. Todas e todas e todas. Muitos dos meus textos vieram nesses momentos de maior depressão. Muitos dos meus textos vieram no momento de maior sofrimento, de maior dor, quando eu não estava conseguindo lidar comigo, quando eu não estava sabendo viver, como viver. Eu era, como eu disse aqui no texto, eu era uma pessoa funcional. Eu funcionava para aquilo que precisava. Eu trabalhava, né? Eu ganhava meu dinheiro, eu pagava minhas contas, mas eu não vivia em certos momentos da minha vida, não tinha vida. Era funcional. Mas a escrita, aos poucos, começou a me dar um espaço de vida. Porque quando eu estava muito mal, eu escrevia, me sentia melhor, me sentia mais aliviada e conseguia fazer outras coisas da minha vida. Eu voltava a ter libido de vida. A escrita me devolvia essa libido de viver em todos os momentos. Então, hoje, duas coisas me foram muito positivas nesse processo todo. Primeiro foi que hoje eu sou uma psicóloga, porque no momento que eu decidi entrar na psicologia, eu disse, se a psicologia me ajudou tanto, eu me sentia tão mal, eu me sentia sem vontade de viver, eu me sentia, no fundo, com vontade de morrer, não que eu fosse me matar, mas eu sei que quem tem depressão vai entender. A gente tinha vontade de morrer, não de me matar. Eu queria que aquela dor morresse, aquela dor passasse. Se para isso eu tivesse que morrer, se aquilo fosse acabar, que eu morresse, sabe assim? É diferente do planejar, né? É totalmente diferente. Quem tem esse sentimento também, comenta aqui comigo para eu ver se era só eu que passava por isso, mas eu sei que não. E tá tudo bem esse momento. Então eu pensei, se a psicologia me ajudou tanto, eu quero ajudar outras pessoas. Essa foi a primeira coisa positiva que saiu dessa história toda. E a segunda coisa positiva é que eu já estou escrevendo o meu primeiro livro que vai ser publicado. Então, esse processo da escrita foi muito terapêutico para mim. Aliado à terapia, aliado nos momentos de crise, à medicação, a escrita foi a primeira coisa, assim, que me tirava da cama, literalmente. Eu escrevia, eu conseguia organizar os meus sentimentos, organizar os meus pensamentos, organizar minhas emoções para eu conseguir viver. Durante a escrita eu até tinha ideias de como lidar com alguma coisa que eu não estava sabendo lidar naquele momento, ou uma ideia de uma atitude a fazer. Enfim, eu primeiro comecei a escrever sem intenção nenhuma, só escrevendo, sem julgamento, e isso eu indico para todo mundo, começar a escrever, só colocar no papel aquilo que você sente, sem pensar que isso vai ser alguma coisa, só escrever. Para mim foi assim. Depois eu vi que aquilo que eu escrevia poderia ser algo bom, poderia ser positivo, poderia estar num livro. E aí eu comecei a gostar ainda mais de escrever e eu fui escrevendo ainda mais. E a possibilidade de escrever um livro, de ser uma escritora, foi assim um dos ápices para eu me levantar e ter libido de vida. Então, a partir do momento que eu publiquei um primeiro texto numa coletânea e eu vi o meu nome ali como escritora, eu falei,
que orgulho de mim, porque essa escrita nasceu de um lugar de muita dor, mas ela é o produto bom dessa dor. E agora eu espero ansiosamente para quando eu for publicar o meu primeiro livro, que vai ser o fruto de tudo isso que eu consegui elaborar, de toda a minha condição de dor. Hoje eu consigo falar sobre isso, hoje eu consigo me expressar, eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo estar aqui falando publicamente sobre isso, porque eu tive a minha psicóloga fazendo psicoterapia toda semana, eu tive a ajuda da medicação quando necessário, com uma ótima psiquiatra que me escutou, que me fez perguntas e que me entendeu, que ajustou a medicação para o que eu estava vivendo particularmente. E eu tive a escrita, onde eu consegui elaborar todos os sentimentos que eu não sabia lidar. Então essa foi a minha história com a depressão. Eu espero que eu incentive alguém aí do outro lado a começar a escrever também, porque não é terapia, mas é terapêutico. Obrigada se você chegou até aqui escutando essa minha história. Dá um joinha, porque aqui no YouTube isso é muito importante. Se inscreve no canal para outros vídeos e vejam outras histórias que eu tenho aqui publicadas já no YouTube e o podcast Metamorfose em Voz Alta, onde eu conto histórias de superação através da transformação da vida. Foi uma coisa que eu fiz agora, foi uma metamorfose, tudo isso. E olha que interessante, eu acabei de ganhar um prêmio, eu fiquei em segundo lugar num concurso de poesias com uma poesia que chama Metamorfose de uma Mulher, onde eu conto todo esse processo que eu tive através de uma metáfora da borboleta. Vou trazer aqui, vou fazer um vídeo dessa poesia assim que eu for receber o prêmio, tá bom? Obrigada, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.